Olá pessoal, sou Marina Liz e no vídeo de hoje eu quero abordar essa questão que para muitos é meio incompreensível, né, para quem não é da área do direito, entender que celeuma é essa que levou o Supremo Tribunal Federal a dar uma decisão que, em última instância, a ser confirmada, porque ainda falta um pedaço desse procedimento, a soltura de réus da Lava Jato e mesmo réus comuns. Serão muitos, mas muitos criminosos que serão colocados nas ruas e não somente por conta dessa decisão, mas de muitas outras decisões nesse sentido, que os ministros do Supremo estão colocando o país numa grave crise política, uma gravíssima crise institucional. Então vamos a esse vídeo, fique comigo. A questão posta para o Supremo Tribunal Federal analisar é um habeas corpus impetrado pelo ex-gerente da Petrobras, Márcio Almeida Ferreira. A defesa desse cidadão alega nesse habeas corpus que ele não teve o direito constitucional de falar em alegações finais após a fala dos seus acusadores. Pois bem, como vocês sabem, eu sou advogada há 32 anos. Alegações finais é uma peça que existe em todos os processos. Raramente um outro processo não tem essa peça, essa petição chamada alegações finais. Primeiramente eu vou explicar o que são as alegações finais. Um processo de conhecimento ele tem três fases. Ele tem a fase postulatória, que é onde as partes postulam em juízo. Uma vem e fala o seu direito, a outra vem e contesta, a outra vem e reafirma. Existe a fase probatória, que é a fase onde as partes apresentam suas testemunhas, suas provas documentais, provas periciais, etc. E depois vem a fase decisória. Essa questão que está sendo apresentada ao Supremo Tribunal Federal em habeas corpus desse ex-gerente da Petrobras é apenas para cavar uma ocasião para soltar o Lula. É isso no final das contas. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o próprio Supremo Tribunal Federal canta a bola para os advogados para que eles procedam dessa ou outra maneira para que eles, ministros petistas, possam viabilizar a soltura do criminoso. Então eu vou explicar para vocês no que consistem essas alegações finais. Então lembrando, as alegações finais, ela fica na fase da parte instrutória, da parte probatória. Depois que o juiz ouviu todas as partes, na última audiência, depois que ela termina, o juiz diz o seguinte: eu vou conceder tantos dias de prazo para os advogados apresentarem as alegações finais. As alegações finais acabam sendo uma peça muito importante no processo. Porque, veja bem, ela é apresentada logo após a conclusão da fase probatória. Depois que o juiz já ouviu testemunhas, já leu os documentos probatórios e já ouviu até mesmo peritos, se for o caso. Então, nessas alegações finais, nós advogados, nós vamos fazer o arremate de tudo. É como se a gente dissesse assim: bom, excelência, agora o senhor já percebeu. Por exemplo, vamos supor que eu sou pelo autor da ação. No caso aqui, como é um crime, então seria o Ministério Público. Como se o Ministério Público dissesse assim nas alegações finais: olha, diante de tudo que foi colocado, na contestação o próprio réu afirmou, ou o próprio réu deixou brecha para entender dessa forma. Aí veio a audiência, na audiência a testemunha X falou isso, e isso confirma o que nós do Ministério Público colocamos para Vossa Excelência. A outra testemunha, assim, ou às vezes a testemunha até da própria parte contrária, reafirmou o que foi dito na denúncia e por aí vai. E no fim, a gente faz esse arremate. Portanto, a parte que está fazendo essas alegações finais, ela reitera, ela reafirma aquele pedido que ela fez. Então, se for o Ministério Público, ele vai pedir a condenação. Se for a defesa, vai pedir a absolvição. Então, as alegações finais, ela é um resumo dado pelo advogado da parte de tudo que houve até ali. E é claro que ela vai trazer isso para o seu favorecimento, para que a sua tese seja adotada pelo juiz. Só que, justamente por ser uma peça muito importante e por ser a última fala das partes antes da sentença, é que o prazo é comum.
O que é prazo comum? O juiz dá, se ele der 10 dias, é 10 dias para as duas partes. Se ele der 5 dias, são 5 dias para as duas partes. E aí, o que as partes fazem quando é prazo comum? Tanto a defesa quanto a acusação, ou no caso de um processo civil, tanto o autor como o réu, nós advogados apresentamos essa peça no último momento do prazo. Por quê? Justamente para que a outra parte não veja o que nós escrevemos. Porque como é a última fala antes de ir para a sentença, nós queremos ser ser lidos, vamos dizer assim, juntos. Então eu não vou ter acesso ao que a parte resumiu para o juiz e essa parte também não vai ter acesso ao que eu resumi para o juiz. Então por isso que é prazo comum, que é para uma parte não prejudicar a outra. Dá para vocês entenderem, não dá? Pois é, isso acontece há trocentos anos. Isso é feito todos os dias nos tribunais. Se vocês lerem o voto do ministro Edson Fachin, talvez vocês não vão entender, porque tem muito juridiquês. Mas se vocês forem lá no final, no resumo que ele faz, ele diz isso, que os juízes que fizeram dessa forma não feriram lei nenhuma, porque sempre foi dessa forma, prazo comum. Não quer dizer que eu tenha obrigatoriamente de apresentar as alegações finais no último dia de prazo. Mas é óbvio que os advogados não vão apresentar essa peça um antes do outro. Então, o Supremo, o que ele fez? Eles estão desesperados, ansiosos para liberar o Lula da prisão. E eles não querem liberar o Lula simplesmente para soltá-lo, porque para soltá-lo, o próprio Ministério Público já o fez. Eles já estão pedindo que ele seja migrado do regime fechado para o regime semiaberto. Então Lula vai vir para as ruas. Mas o Lula, lindo ele, né? Ele não quer sair pela porta dos fundos da prisão. Ele quer sair pela porta da frente. O que significa isso? Ele quer que o tribunal diga que ele é inocente, que o processo está maculado, está viciado, está ferido de morte, porque não foram atendidos os princípios constitucionais. É isso que ele quer. Por isso que o Supremo está fazendo todo esse esforço, está nesse desespero, nessa ansiedade para tirá-lo da prisão como ele quer. Porque quem dita as regras é o Lula. O Lula continua influenciando. O PT ainda não está sufocado, e isso nós precisamos entender. Esse habeas corpus, ele veio a calhar e ele provavelmente foi sugerido pelos próprios ministros do Supremo. Nesse habeas corpus, esse cidadão está dizendo o seguinte, olha, eu quero fazer as minhas alegações finais depois de ter lido as alegações finais do Ministério Público. Tem cabimento isso? Por quê? Porque ele quer falar em cima do que o promotor, o Ministério Público disse. E aí, como é a última fala antes da sentença, é claro que ele vai falar o que ele quer, ele vai criar factoides e isso vai influenciar, isso se influencia, provavelmente, no entendimento do juiz. Então, se ela é a última oportunidade antes da sentença, tem que ser feito junto. Tem que ser feito junto não, mas no mesmo prazo. Então ele está dizendo assim, olha, é inconstitucional, isso é uma injustiça, o réu tem que falar por último. O réu tem que falar depois de ter lido as alegações finais do Ministério Público. Isso em linhas bem simples para vocês entenderem. E o Supremo Tribunal Federal, que já esperava por esse tipo de atitude, que já esperava por esse tipo de ação, porque provavelmente eles mesmos que instruíram os advogados a fazerem isso, eles vieram na sua maioria e disseram a verdade. Esse impetrante tem razão. Ele tem direito a apresentar as alegações finais depois que as alegações finais da parte contrária foram colocadas nos autos. Isso é uma decisão para esse cidadão, é verdade. Só que nós sabemos que as decisões dos tribunais nós chamamos de jurisprudência. Jurisprudência nada mais é do que as decisões reiteradas dos tribunais sobre aquele assunto. Então nós usamos essas decisões a nosso favor. Se eu tenho uma causa semelhante, em que o juiz pode dar uma decisão desfavorável, mas eu sei que já existem decisões em casos semelhantes, em que juízes ou desembargadores deram decisões favoráveis a pessoas na mesma posição que eu vou utilizar essa decisão, que é chamada de jurisprudência. Em outras palavras, essa decisão do Supremo está fazendo jurisprudência.
Ela é um parâmetro, ela é um paradigma para que os advogados de outros réus, incluindo o Lula, possa invocar para dizer, então, mas eu também fui julgado após esse procedimento das alegações finais serem feitas em prazo comum. Então, se para esse cidadão vai ser anulada essa sentença, então para mim também eu quero anulação. Isso significa anular todas as sentenças de todos os bandidos do Brasil. Então vocês imaginam em que situação dramática, perigosa, criminosa está mais uma vez nos colocando o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de tomarmos uma posição, de adotarmos atitudes urgentes para coibir essa corja de 11 ministros que estão lá. E você poderia dizer, mas o Fachin, ele foi contra essa decisão. Mas se você colocar os 11 ministros para tentar espremer e tentar que deles saia um ministro digno do Brasil, não tem um lá que tenha dignidade, a legitimidade para nos representar. Nós temos um presidente da República que foi eleito por 57 milhões de brasileiros. Cada ministro lá foi escolhido por um homem ou uma mulher, que é a Dilma, o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. E tem lá o ministro Celso de Mello, que foi escolhido pelo ex-presidente Sarney. Então você soma Sarney, Fernando Henrique, Lula e Dilma. O que dá? Então nós precisamos rever esse sistema. Nós precisamos ir para as ruas. Nós precisamos apoiar caminhoneiros nas ruas. Se for questão da intervenção militar, nós precisamos estudar muito bem esse tema, que seja. Mas o que nós não podemos é permitir que o Supremo continue fazendo o que está fazendo. Senão daqui a pouco vai começar a acontecer, e em muitos processos já acontece, a mesma história narrada pelo Franz Kafka no livro O Processo. O que nós precisamos fazer eu não sei. Eu até falei no vídeo anterior sobre uma outra forma de nós decidirmos enquanto povo. Plebiscito, referendo e iniciativa popular são meios colocados em nossas mãos para nós exercermos o poder, e isso está no artigo 14 da Constituição Federal. Nós somos 206 milhões de brasileiros, nós estamos no mesmo barco e dependemos que esse país dê certo. Mas eu não sei o que acontece com os brasileiros. É um povo muito acomodado, muito preguiçoso, e quando você convoca para ir às ruas, eles não vão. Nós somos, na maioria, um povo vitimista, um povo do mimimi, um povo que não quer arregaçar as mangas, que quer continuar com a bunda no sofá, assistindo Globo, assistindo Record, assistindo a programinhas que nada nos acrescentam, programas de televisão que beneficiam pessoas corruptas, como o Luciano Huck. Então, aonde nós vamos parar? Que governo nós merecemos? Agora, se você comunga da mesma opinião que eu, se você está saturado do que vem acontecendo no Brasil, se você se comove com 13 milhões de brasileiros desempregados, ainda que na sua casa não haja nenhum desempregado, então, por favor, participe mais. Porque enquanto você não faz a sua parte, enquanto você se omite, aqueles que querem se perpetuar no poder, eles estão mais do que nunca ativos. E eles adoram essa frase: ah, eu não gosto de política. Ah, política não é minha praia. Se você coloca nas redes sociais, por exemplo, Facebook, qualquer piadinha besta, qualquer piadinha infame, qualquer fotinho boba, eu também coloco foto, nada contra, mas qualquer fotinho que você tá lá na praia, você fez check-in aqui ou ali, todo mundo curte. Mas se você coloca algum manifesto, alguma foto que te chama a realidade para o que está acontecendo no Brasil, ninguém curte. Um ou outro curte, que são aqueles patriotas de verdade, mas a maioria não curte. Então o povo brasileiro está mais do que merecendo virar uma Venezuela e sofrer ainda mais do que o povo venezuelano. Isso eu estou falando não para aqueles que, como eu, vão para as ruas. E também não adianta ir para as ruas, porque eu vejo muita gente fazendo assim. Vai para as ruas uma vez, pula 30, vai uma outra vez e fala assim: eu tenho ido às ruas. Não, você não tem ido às ruas. Você não está lutando pelo seu país.
Você só vai estar lutando pelo seu país quando você colocar uma farda, quando você já dormir de farda, pronto para qualquer chamado para você ir para as ruas. Se você não puder ir para Brasília, como teve muita gente que fez isso, não pôde ir, mas financiou quem podia ir, quem tinha tempo para ir e disposição. Agora, se você não faz isso, se você não veste a camisa e não fica com ela 24 horas, você não pode ser chamado um patriota. Me desculpa, mas você não pode. Agora, se você quer continuar nessa letargia, se você quer continuar fingindo que não está acontecendo nada, nós vamos chegar aonde? Onde você acha que o Brasil vai chegar? Com essa sua letargia, com essa sua folga, com essa sua preguiça. A gente sabe que tem pessoas que não podem ir, tem pessoas muito idosas, apesar que idosos é o que eu mais vejo nessas manifestações. Gente com 80 anos. Tem muitos cadeirantes que não podem, mas muitos cadeirantes eu vejo também. Tem aqueles cadeirantes que podem ir e vão. Pegam metrô, inclusive, para ir. Tem pessoas enfermas no hospital que adorariam estar presentes. Não podem, claro. Mas no meio de 206 milhões de brasileiros, você me dizer que somente 500 pessoas podem estar em Brasília? Pelo amor de Deus! Às vezes, quando eu entro para as redes sociais e eu vejo muitos lá do meu Facebook, eu fico pensando, gente, onde que esse pessoal está vivendo? Será que eles pensam que estão vivendo em outro lugar, em Marte, por exemplo? As pessoas não têm noção. Algumas fingem que não está acontecendo nada, são aquelas pessoas que Freud explica. Elas fogem de problemas. Então elas fingem, elas criam um mundo paralelo e fingem que não está acontecendo nada. E tem aquelas que sabem que está acontecendo, mas elas querem que outros façam por elas. Isso é bem peculiar do brasileiro. Eu sei que essa minha fala não agrada a todos, mas eu sei que muitos hão de concordar comigo. Então venha para as ruas quando você for convocado. Eu não quero que o meu país vá para os rumos que ele deve ir, para onde ele merece estar, por meio de derramamento de sangue. Não é isso que eu desejo, porque nós somos, em tese, um povo pacífico. Mas se necessário for, até isso nós temos que ir para as ruas fazer. Nós somos um povo desarmado. Se nós tivéssemos armas, nós até poderíamos ir em menos pessoas. Mas justamente porque nós não temos armas, é que nós temos que ir juntos, porque a nossa arma é a união, pessoal. O nosso poder é imenso, as pessoas não conseguem entender isso. Enfim, eu não quero me estender mais, então eu quero aqui finalizar homenageando esses patriotas que estiveram comigo no dia 25 e muitos dos que estiveram comigo e ainda estarão por algum tempo nas próximas manifestações e nas manifestações que já ocorreram. Minhas homenagens sinceras a todos. E também àqueles que não puderam ir, por sinceras e verdadeiras razões, apenas a esses, eu também quero deixar o meu abraço. Porque são pessoas que muitas vezes não vão nas manifestações, mas ficam no computador horas a fio, compartilhando, convocando, conclamando, exortando a população para ir. Porque eles não podem ir, mas eles fazem esse trabalho. Alguns ajudam com dinheiro, financiam a ida dessas pessoas às ruas. A esses, a minha mais sincera homenagem. Aos colegas dessa caravana, né, que viabilizou a nossa ida a Brasília, eu quero deixar as minhas homenagens. Em especial para o Arthur, para a Cássia, para o Fazano, e se eu esqueci de alguém me perdoa, mas são as lideranças que eu conheço, né? Muito obrigada por tudo que vocês fizeram e estão fazendo. E a luta continua. Eu peço que você dê um like neste vídeo, que se você não for inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder, tá bom? Um abraço, fiquem na mais absoluta paz.